Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. O Senhor nos deu mais esse dia e devemos agradecer a Ele, devemos louvá-lo, porque mais uma manhã aconteceu, nós estamos vivendo mais uma manhã surgiu na nossa vida e nós devemos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. O Senhor nosso Deus é aquele que renova as nossas forças, o Senhor nosso Deus é aquele que fortalece, na verdade, o nosso espírito, e isso porque Ele mesmo está conosco através do Espírito Santo. O Senhor Jesus, como a gente viu semana passada, nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso nos faz entender que é Ele que fortalece a nossa vida, é Ele que nos dá força para vencer os desafios do dia a dia, e é Ele que traz a paz que a nossa vida precisa. Por isso você deve agradecer ao Senhor e continuar pedindo a Ele paz, direção e tranquilidade. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você, que a gente refletisse nesse momento, sobre a paz, sobre a tranquilidade, sobre a confiança que Jesus proporciona na nossa vida. A gente está vivendo dias difíceis, dias de grande tribulação, dias de enfermidades, dias desafiadores para a nossa vida, desafios na vida profissional, com o sustento da nossa casa, desafios com a nossa saúde, desafios com as nossas emoções. E tudo isso é uma forma que temos de testar como está o nosso relacionamento com o Senhor, de entender melhor como Deus age na nossa vida, mas devemos sempre lembrar de que é o nosso Senhor Jesus que nos mantém de pé e que nos mantém firmes para vencer esses desafios que a vida tem trazido para a gente. E sobre isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 35 ao 41. É um texto conhecido, Marcos 4, de 35 a 41. O texto em que Jesus está com os discípulos, depois de ter ensinado, de ter falado, decidiu atravessar o mar. E enquanto eles estavam atravessando o mar de uma margem para outra, uma grande tempestade surgiu. E naquela tempestade algumas coisas acontecem e eu queria convidar você para a gente pensar sobre não a tempestade, mas o que Jesus fez e a figura de Jesus ali nessa história. Leia comigo, Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Irmãos, certamente você já ouviu várias reflexões sobre esse texto. E eu também já ouvi várias reflexões e já até fiz várias reflexões lendo esse texto. Mas em uma conversa que eu tive com um pastor amigo, a gente conversando sobre essa passagem e ele me fez entender, de fato. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e não percebemos a riqueza e o que de fato ele quer dizer. Às vezes a gente dá muita ênfase à tempestade, dizer que a tempestade é aquilo que as dificuldades que a vida traz para a gente, e a gente esquece de olhar para as ações de Jesus no texto. E é sobre isso que eu queria que você pensasse comigo hoje, sobre o que Jesus fez, como Jesus agiu, e olhasse para a pessoa de Jesus aqui nesse texto. E a primeira coisa é a gente perceber que Jesus ele chamou os discípulos, para
atravessar, se despediu da multidão. Mesmo assim, muitos barcos os seguiam, e isso aí a gente percebe a importância, a influência de Jesus na vida das pessoas. E durante essa travessia, Jesus colocou o travesseiro na polpa do barco e foi dormir. Se a gente for observar essa atitude de Jesus de dormir na polpa do barco, o que é que isso significa? Primeiro a gente entender o que é a polpa. A polpa do barco é o lugar onde está a direção do barco, é onde controla, navega o barco. Irmãos, a gente parar para entender essa posição de Jesus em dormir na polpa do barco, nos faz entender que Jesus estava muito presente ali com os discípulos, e não só presente, mas Jesus estava no lugar de direção. Jesus estava no lugar de controle, no lugar onde poderia dizer para onde o barco iria, para onde o barco não iria. Jesus praticamente estava ali como aquele guia do barco. E, irmãos, se a gente faz uma aplicação direta dessa ação de Jesus para a nossa vida, primeiro a gente entende que na nossa vida, de fato, Jesus, ele está, ou o lugar dele deve ser sempre na popa. O lugar da direção, o lugar do controle, o lugar onde se obtém o destino, o lugar onde se toma a direção a percorrer. Na nossa vida, Jesus precisa estar na popa. E percebam, irmãos, que Jesus não está ali à toa. Jesus está na popa do barco porque ele queria ensinar algo aos discípulos. E exatamente no momento que chega a tempestade, Jesus está ali na polpa. E Jesus está na polpa do barco fazendo o quê? Dormindo. Jesus colocou um travesseiro ali e dormiu. E a tempestade estava dando de todas as formas ali no barco e Jesus continuava dormindo. Irmãos, o que temos a aprender com tudo isso? Muitas vezes, de fato, existem tempestades na nossa vida e passamos por dificuldades inúmeras e isso ninguém pode negar. Mas às vezes a gente não percebe que mesmo diante da tempestade, Jesus está na polpa, deitado ali, dormindo, à nossa disposição, inclusive, na nossa vida. E a gente lembrar sempre disso, irmãos, que Jesus deve estar na polpa, e se você tem dado esse espaço para Jesus, ele está no controle da sua vida. Nos faz entender exatamente que a direção, que os acontecimentos da nossa vida, ou as dificuldades investidas para atrapalhar a nossa vida, não terá nenhum efeito se de fato Jesus estiver na polpa do nosso barco. E a gente pensar sobre isso é desafiador para que a gente entenda e a gente exerça a confiança daquilo que Deus é na nossa vida. A nossa confiança sobre o que Deus é e o que Deus faz na nossa vida. Irmãos, como é bom a gente perceber isso. Se Jesus está na polpa do barco, Jesus, mesmo lá dormindo, a presença dele já basta para nós. A presença de Jesus na nossa vida já deve surtir o efeito que nós desejamos, que é, se Deus está presente conosco, ele conduz a nossa vida, ele está na direção da nossa vida. E se a tempestade surgir nas dificuldades, os desafios da vida, precisamos lembrar que Jesus está no controle de todas as coisas. Mesmo que a tempestade esteja dando no barco, percebam que o fato de Jesus estar no barco não impediu com que a tempestade chegasse no barco. A tempestade batia no barco e um grande temporal e as ondas se arremessavam contra o barco, é o que diz o texto. As ondas se arremessavam contra o barco. E Jesus estava no barco, mesmo assim as ondas chegaram no barco. Na nossa vida também é assim, irmãos. O fato de Jesus estar conosco, estar do nosso lado, não nos impede de passar por tempestades. O fato de Jesus estar no barco ou na nossa vida não impede com que as ondas balancem a nossa vida, com que as dificuldades nos desestabilizem, tire a gente da rota muitas vezes. Pelo contrário, o fato de Jesus estar na nossa vida, estar na polpa do nosso barco, significa que as ondas e os desafios e as dificuldades que a vida traz para a gente, na verdade, não terão um efeito devastador ou destruidor na nossa vida, porque nós temos o Senhor Jesus, aquele que pode acalmar o vento e o mar. Que lição tão interessante para a gente entender nesse primeiro destaque da ação de Jesus no texto.
E aí, irmãos, a gente segue e agora olha para o que os discípulos fizeram com Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus e atordoado, mestre, mestre, não te importa que pereçamos, ou seja, o Senhor vai ficar dormindo aí enquanto a gente está aqui dormindo, praticamente morrendo afogado. Irmãos, os discípulos se desesperaram naquele momento ali, ao verem a tempestade no barco. Mas aí, qual foi a atitude de Jesus? Eu imagino Jesus ali, simplesmente acordando, o texto diz assim, Jesus, ele despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. Para mim não pareceu uma atitude desesperada de Jesus. Eu imagino Jesus estando ali dormindo, bem tranquilo no seu sono, e os discípulos chegam, mestre, 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 a gente vai morrer. Jesus abre o olho e diz assim, o que é que está acontecendo? Olhou assim, essa tempestade aqui, para aí, acalma aí vento, para aí mar, fica calmo. E aí tudo se acalma e traz paz. Irmãos, os discípulos estavam com Jesus no barco. Os discípulos sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, aprendendo de Jesus, entendendo os ensinamentos dele. E os discípulos ainda não tinham a noção de quem Jesus era. Tanto é que no final eles ficam se perguntando, quem é este? E sabe, irmãos, às vezes a gente tem Jesus no nosso barco, mas a gente não consegue ver o poder que Jesus tem. A gente fica sem entender o que é que Jesus pode fazer, ou sem crer naquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Só que precisamos lembrar todos os dias, irmãos, que o fato de Jesus estar conosco no barco nos deve trazer a segurança diante da tempestade. Nos deve fazer entender que as ondas, o vento que balança o nosso barco não são nada diante daquilo que Jesus é, e por isso devemos recorrer a Ele. Devemos buscar Ele, mas não em um ato de desespero, mas como um ato de confiança. Diz assim, ao invés dos discípulos chegarem já indagando, você não vai se importar com que eu morra, chegue para Jesus e diga assim, Senhor, a tempestade está aqui no meu barco. O vento está fazendo o meu barco balançar. Por favor, me ajude. E Jesus vai lá, e sendo o dono, o criador, o sustentador de tudo, Ele acalma a tempestade da nossa vida. A gente só precisa clamar a Ele, buscar Ele. Não com desespero, mas com confiança. Por saber que o Senhor Jesus é aquele a quem devemos confiar a nossa vida. E, irmãos, Jesus vai lá e diz, acalma-te, emudece. E na mesma hora, o vento se aquietou e se fez grande bonança. O mar se acalmou, irmãos. Jesus mostrou ali que tinha poder sobre a natureza. E aí Jesus olha para os discípulos e faz um questionamento. Olha para eles assim, por que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Irmãos, essa indagação talvez Jesus faça muito para a gente. Em quantas situações Jesus já deve ter olhado para você, deve ter olhado para mim e dito assim, como você é tímido, como você é fraco, como você não consegue enxergar aquilo que eu já fiz na sua vida. Como é que você ainda não consegue ter fé em mim? Jesus pode ter feito já essas indagações para a gente diversas vezes, mas parece que os nossos olhos não conseguem enxergar a grandeza de Jesus. E deve ser o contrário, irmãos. Os nossos olhos devem estar sempre abertos para aquilo que Jesus pode fazer, para aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Jesus é aquele que acalma o mar, que acalma a tempestade. Jesus é aquele também que traz paz para a nossa vida, que mostra para a gente que não precisa se desesperar, que não precisa se aterrorizar, que não precisa criar pânico, porque Ele está na polpa do nosso barco, dormindo. Jesus é aquele que acalma a tempestade, Jesus é aquele que livra a nossa vida das dificuldades. E Jesus é aquele também que nos desafia a ter fé. Jesus é aquele que nos desafia a confiar 100% a nossa vida a Ele. Jesus é aquele que nos desafia a ter o nosso coração com paz, mesmo diante da tempestade, mesmo diante do vento. O Senhor Jesus é aquele que quer ver em nós uma fé genuína, uma fé que acredita nele, mesmo sem necessariamente ver Ele fazendo o milagre, mas acredita antes de ver o milagre acontecer. Irmãos, esse é o Jesus a quem a gente serve.
E Jesus nos ensina muito sobre confiança nesse texto da tempestade. O texto não está querendo dizer aqui que Deus livra a gente ou tira o nosso barco da tempestade. O texto está nos desafiando a enxergar como Jesus agiu diante da tempestade e como devemos agir com Jesus diante das dificuldades. O texto não quer dizer que o Senhor Jesus nos livra das dificuldades da tempestade. O texto quer nos ensinar como devemos lidar com a tempestade. Olhar para Jesus e entender que é Ele que pode nos ajudar quando estivermos passando por dificuldades. Olhar para Jesus e entender que, de fato, eu preciso ter a paz que Jesus teve aqui nesse momento. Eu preciso ter a paz de entender que Jesus está aqui no meu barco, Jesus está comigo aqui na popa do barco, dormindo. E eu posso recorrer a Ele a qualquer momento. Eu preciso entender que eu preciso ter fé, porque Jesus me disse isso aqui, que eu precisava ter fé porque eu já estava caminhando com Ele há um bom tempo. Irmãos, esse é o desafio da passagem da tempestade que Jesus acalma. Não é a gente olhar para a tempestade, mas olhar para Jesus. Olhar para o que Jesus fez, olhar para as indagações que Jesus fez para a gente, olhar para como Jesus agiu diante da situação. E Jesus nos ensina isso, irmãos. Confiança. Essa é a palavra. É isso que Jesus quer passar para a gente. Confie em mim. Tenha calma. Eu estou aqui no barco. Jesus disse isso, está dizendo isso para você agora. Se acalme. Não precisa desesperar. Eu estou no seu barco. Eu estou aqui dormindo. Você só precisa me acionar. E assim, Jesus, acalma aqui a tempestade. E Jesus vai e acalma. É isso que Jesus quer dizer para você. Irmãos, para terminar, eu queria lembrar um outro texto que a gente pode associar a esse. É o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo ensinando sobre confiança, sobre ter paz. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você está passando por tribulação, irmão. Você está passando pela tempestade, pelo vento na sua vida. Não fique ansioso, não fique preocupado. Não se aterrorize. O Senhor nosso Deus, Ele é fiel para estar conosco, Ele é fiel para acalmar a tempestade, Ele é fiel para nos mostrar que Ele está no controle de tudo. O que a gente precisa fazer simplesmente é colocar diante do Senhor as nossas súplicas em oração para que Deus possa conhecer o que nós estamos passando, para que Deus possa ouvir da nossa boca o que tem trazido terror, que tem trazido angústia para a vida da gente. E quando a gente fizer isso, irmãos, quando a gente buscar o Senhor, quando a gente orar, a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencherá e guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Perceba, a paz de Deus guardará o nosso coração e guardará a nossa mente. É exatamente o que controla as nossas emoções. É exatamente o que controla o sentimento de confiança que devemos ter em Deus. É exatamente aonde está a paz que devemos ter. Jesus. É Ele que traz paz para a nossa vida. Acredite nisso. Confie no Senhor. E o Senhor irá trazer paz para você. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe.